Eu ainda tô testando os tipos de iluminação, então se ficar alguma sombra ou algo do tipo, só ignorem, tá? Eu não sei vocês, mas eu cresci assistindo muitos filmes que falavam sobre adolescência, muitos filmes que falavam sobre a vida adulta. E quando a gente chega na vida adulta, a gente tem um choque, porque obviamente não é nada daquilo que os filmes passam ou nos vendem, porque aquilo lá é feito basicamente para vender, né? Algumas poucas pessoas devem ter aquele tipo de vida, mas a maioria esmagadora acredito que não. Quando você termina a escola, você sempre fica com aquele sentimento de tipo, nossa, e agora? O que que eu faço? Porque a escola ela não te prepara para a vida, né? Ela só te prepara, ela te dá uma base teórica ali para você talvez prestar um vestibular, fazer uma faculdade, mas e a vida em si? A vida como um todo? Ela não te prepara. Não pelo menos como um todo, mas daqui pra frente, por exemplo, terminei o ensino médio, o que que eu faço agora? Esse que a gente começa a se ver em uma ambiguidade, porque o que que eu faço? Eu vou fazer uma faculdade, eu vou começar a trabalhar, eu vou fazer um curso de inglês, eu não sei o que que eu faço. Então, eu penso que a vida adulta, pelo menos a partir dos seus 20 anos, ela é uma loucura, porque você tem duas opções, uma boa e uma ruim, na minha opinião. Você pode testar de tudo, e isso é bom, você pode tentar se encaixar em algum lugar, você pode trabalhar em vários lugares, você pode cursar várias faculdades, mas por um outro lado tem o fator tempo, que ele passa. E quando você não se encontra em nenhuma das coisas que você tentou se encaixar, é aí que você começa a entrar em desespero. Quando você não se encontra em nenhum lugar, é aí que o desespero começa a bater. Porque, por exemplo, vou pegar eu como exemplo. Eu já tentei fazer várias coisas, eu já fiz muitos bicos, já trabalhei em muitos lugares, já fiz duas faculdades, não terminei nenhuma. Já fiz cursos e cursos, raramente termino alguma coisa. Porque ao longo do tempo que eu vou fazendo aquela coisa, eu vejo que não faz mais sentido pra mim. Esse privilégio da juventude de te dar a oportunidade de escolher as coisas sem ter muito o que perder, né? Porque o que a gente tem a perder com 20 anos? Só tempo. Mas, ok, o tempo a gente vai perder de qualquer forma. Então, que a gente perca tentando buscar algo que a gente minimamente se encaixe. Mas quando você não se encaixa em nada, é aí que o desespero bate. Você tenta várias coisas, você faz de tudo, faz cursos, faz não sei o que, e parece que nada faz sentido pra você. É aí que acho que muitas pessoas começam a se perder, porque elas veem o tempo passando, elas veem as coisas acontecendo, amigos casando, amigos se formando, amigos viajando, e a gente sente que tá preso em um lugar e não sabe como sair dele, porque a gente nem mesmo sabe o que a gente quer fazer. Isso talvez vai se intensificando porque nós mesmos começamos a criar uma prisão mental de tipo, eu preciso me formar logo, eu preciso me encontrar logo, eu preciso. E a gente entra num loop. A gente sempre precisa fazer algo, mas nunca faz nada. Então a gente começa a ficar angustiado, a gente começa a ficar deprimido. Eu acho que essa é uma das maiores crises que as pessoas têm quando ela entra na vida adulta, é o que eu vou fazer agora? Porque parece que nos últimos tempos a gente não é mais definido pelo que gostamos, mas definido pelo que sabemos, o que gostamos, o que podemos agregar, sem ser no quesito de trabalho, sem ser no quesito de produzir, mas sim no quesito da sua essência mesmo. Quando a gente entra na vida adulta, você está conhecendo alguém, ou quando alguém está te conhecendo, uma das primeiras perguntas, o que você faz? Você estuda? Muitas pessoas eu vejo que hoje em dia teve um boom, né, de vários perfis que se resumem à medicina. A pessoa, ela é médica e a personalidade é médico. Quando a gente não se encaixa em uma dessas coisas, a gente se sente muito perdido, a gente se sente fora da caixa. É como se você tivesse, por exemplo, é como se o mundo tivesse aqui, a sociedade, né, fosse a minha mão aqui, e a gente estivesse olhando por fora. Porque a gente não consegue fazer parte disso. A gente tenta e não se encontra em lugar nenhum. E isso bate um desespero. Ou então, quando você se encontra, são em coisas que talvez a sociedade banalize um pouco, por exemplo, arte, filmes, livros. Eu sou uma dessas pessoas. Eu até agora não me encaixei em nada, nunca tive interesse por coisas muito grandiosas assim. Por exemplo, sei lá, ser médico ou ser um grande advogado. Sempre gostei muito de livros, de filmes. Mas o que que eu posso fazer com isso? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu não sei, sabe? Eu só gosto. E às vezes a gente se frustra porque nem tudo precisa ser sobre dinheiro, mas infelizmente é. Você pode ter isso como um hobby, mas você não vai viver disso. Vai ser só um hobby. Você ainda vai ter que se estruturar para tentar encaixar em algum lugar que talvez você nem queria estar. Quando você entra na fase adulta, você se vê empurrado de todos os lados. Então, por um lado, você precisa ser alguém, por um outro lado, você não se encontra. Algumas das vezes a gente nem quer ser alguém. E o que que é ser alguém? Também, né? O que que é ser alguém?
é ser um bom advogado, bem-sucedido, é ser alguém que tem uma empresa, é ser alguém que é milionário aos 20, é ser um médico, sei lá, numa das faculdades mais renovadas. E tudo isso vai criando uma comparação interna. Às vezes você nem tem, você nem anseia por aquilo que a pessoa tem. Mas de tanto você ver aquilo, você para e pensa, poxa, talvez eu queira isso mesmo. Só que você não quer. Você só quer afirmar para você mesmo ou tentar achar alguma maneira de escapar desse seu ciclo de não se encontrar em algo. Então eu digo que a vida adulta, ela é muito romantizada nos filmes, claro. E tem um filme que eu assisti recentemente, eu gostei muito, chama Frances Ha, não sei se é assim que fala, Frances Ha, que é sobre uma mulher de 20 anos que ela tá tentando se encontrar, enquanto todos os amigos dela estão fazendo algo e ela só quer viver a vida dela tranquila, mas por todos os lados ela se vê empurrada a entrar no sistema que ela não entende o porquê ela tem que entrar. E ela não entende por que ela tem que ser alguém. Por que nós temos que ser alguém? Ser nós mesmos por si só já não basta. A gente precisa ser algo. Muitas das vezes isso bate muito na minha cabeça. Na vida adulta a gente é reduzido àquilo que fazemos, não que somos, né? Ah, fulano é médico, fulano é advogado, fulano é CEO de uma empresa de sucesso. Mas quem é fulano? Quem é fulano sem essa máscara social, sem essa máscara de CEO, sem essa máscara de sei lá o quê? Sabe? Quem é fulano na sua essência? E eu vejo que hoje em dia a gente tá perdendo a nossa essência. Porque, infelizmente, eu vi uma trend recentemente no Tico e Teco, no aplicativo lá, e mostrava fotos de crianças, né, a pessoa quando ela era criança, e falava assim, ah, eu quero ser artista. Aí vinha um adulto e falava assim, ah, mas isso não dá dinheiro. Ah, eu quero ser cantor. Ah, bobagem, você não canta bem. Parece que a vida adulta, ela é um destruidor de sonhos. E quando você não se encontra, é muito difícil. Porque às vezes você não quer se encaixar. Mas você é obrigado a se encaixar, porque você vive numa sociedade. E talvez vai vir pessoas comentar falando assim, ah, então vai viver no meio do mato. Às vezes dá vontade mesmo de viver no meio do mato, sabe? Com toda essa loucura tecnológica, com toda essa informação que a gente tem de fácil acesso, com tudo as redes sociais, a comparação em alta. Chega a ser até um pouco engraçado quando você olha por fora, assim, as pessoas correndo loucamente pra tentar ser alguém e você só tá tipo, ok, o que que eu faço, o que que eu gosto, e se eu gosto, como que eu posso, infelizmente, né? Como tem tudo um meio, como o sistema que a gente vive, sempre o fim é um lucro, como que eu posso lucrar com isso? Às vezes a gente só quer existir, ficar de boa, tentar ter uma vida tranquila, sabe? Mas a vida adulta, ela te obriga a ser algo. Isso às vezes machuca. Machuca. A vida adulta é dolorida, né? Essa pressa que todos nós temos de ter tudo logo aos 20 anos, essa cobrança que tem de tem que, já tem que sair do ensino médio, já entrar na melhor faculdade, já tem que ter um carro. Vejo pessoas aí, fiz meu primeiro milhão com 20 anos, e você olha tudo isso e fica, meu Deus, onde será que eu tô errando? Onde será que eu tô pecando? Qual é a minha lacuna? Não tô entendendo, sabe? A gente começa a buscar refúgios, né? O meu refúgio maior é filme. Eu amo assistir filme, eu amo ler livro. Às vezes a gente só quer existir, consumir as coisas que a gente gosta, sem ter que se render a um sistema que a gente nem entende o porquê ele existe e por que a gente precisa encaixar nele. Acho que é isso.